pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar do conto muito famoso de Edgar Allan Poe, chama-se William Wilson. Esse conto, ele pode ter uma série de chaves de interpretação, e se você for pesquisar, muitas pessoas falam inúmeras coisas, mas a abordagem que eu vou utilizar aqui nesse vídeo, de que o William Wilson seria um esquizofrênico. Esse conto, ele é narrado pelo próprio William Wilson. Ele vai nos contar uma situação na sua vida, ele dá a entender que ele está no fim da vida, de que ele já deve ter alguma certa idade, e que ele tá contando, ele tá quase que confessando coisas do passado dele, e ele tá muito intrigado com uma situação que acontecia com ele. Essa situação, ele não sabe muito bem dizer se ela de fato aconteceu ou se foi coisa da imaginação dele. Por isso que ele fica bastante intrigado. E aí ele vai contar pra gente que a sua família, assim como ele próprio, eles sempre foram muito imaginativos. Eles sempre foram pessoas muito criativas, que vinham com histórias assim, muito mirabolantes. Ele também vai nos relatar que ele sempre foi uma criança muito difícil de se lidar. Uma criança que não foi lá muito bem educada, talvez a gente pode imaginar que ele tenha sido bastante mimado, ele fazia o que ele queria, o que dava na telha, a ponto de que nem os seus pais estavam aguentando mais essa situação e resolveram colocá-lo numa escola interna. Lá nessa escola interna, ele ficou por 5 anos. Nessa escola interna, rapidamente se tornou bem popular e as pessoas gostavam muito dele, muito por conta das suas próprias características. Mas ele disse que tinha um menino que, por sinal, entrou na escola no mesmo dia que ele. Esse menino, ele também se parecia fisicamente com ele. Esse menino, além disso, ele tinha a mesma idade e ele tinha o mesmo nome. Nome que o William Wilson preserva, ele vai se chamar de William Wilson porque ele não quer revelar o seu próprio nome, mas ele nos conta que o seu nome é um nome muito comum. Ele não gostava de ser um nome tão comum assim, de ter muitas pessoas com esse nome. Bom, dali ele já cria uma grande antipatia por esse garoto, porque ele acha que o menino tá imitando ele. Então ele começa a falar, olha, ele ficava me incomodando, ficava me perseguindo, tudo que eu fazia ele fazia também, tudo dele era igual ao meu. Depois ele vai inclusive descobrir que até mesmo a data de nascimento deles era igual. Então ele começa a criar uma grande antipatia por esse rapaz, por esse menino que entra lá. E ele vai passar todos esses anos na escola sendo perseguido. Além disso, ele vai contar uma coisa muito peculiar, que era uma das situações que deixa ele um pouco intrigado. Esse garoto, ele tinha uma dificuldade ali, uma certa deficiência. Ele não conseguia elevar o tom de voz. Ele falava sempre em sussurros. E ele chegava sempre perto do William Wilson e dizia em sussurros o seu nome. E ele ficava indignado, porque ele não gostava desse nome e era claramente uma provocação. As pessoas à sua volta não viam ele passar por isso tudo, não se sentiam incomodados, não percebiam, e isso deixava ele mais irritado ainda. A partir daí, o William Wilson ele começou a brigar bastante com esse menino e ter uma relação mais problemática com ele. Lembrando que nós não sabemos se isso tudo foi real. Nós não sabemos se de fato tinha um menino, se existia um menino na escola que se chamava William Wilson. Até porque, percebe a narração. Esse cara, ele tá contando essa história, ele próprio não sabe se isso aconteceu de verdade ou não. A gente parar pra pensar que tinha um menino que entrou, olha quantas coincidências. O menino entrou na mesma escola que ele no mesmo dia, nasceu no mesmo dia que ele, usava roupas parecidas ou iguais, tinha o mesmo nome, tinha a mesma altura, se parecia fisicamente com ele e ficava sussurrando o nome no ouvido dele. Se uma pessoa começa a te contar essa história, no mínimo você... Opa, aí, tem alguma coisa estranha nesse discurso. Esse outro menino, esse outro William Wilson, ele vai sempre estar tentando proteger, de alguma forma,
o nosso personagem. Ele vai contar, esse rapaz, ele sempre aparecia nos momentos para poder dar piruadas, dar pitacos na vida dele sobre coisas que ele não deveria estar fazendo. Uma espécie de consciência, uma espécie de, olha, você não devia estar fazendo isso. Que ele na hora ficava extremamente irritado com isso. Ele achava aquilo de uma arrogância sem fim. Mas lá na frente, já maduro, ele até vai reconhecer que se ele tivesse seguido esses conselhos, as coisas teriam sido um pouquinho melhores na vida dele. Depois disso, o William Wilson, ele sai da escola e ele entra na faculdade. Ele entra numa faculdade chamada Eton, que existe até hoje. E lá nessa faculdade, que é para pessoas com poder aquisitivo, ele simplesmente desanda, né? Começa a se entregar aos prazeres, ele começa a ter uma vida muito mais ligada à devassidão, ele se entrega, ele começa a beber muito, ele começa a ter atitudes que, principalmente para a época, eram extremamente imorais. E nesse momento ele começa a ter alguns vícios, bebidas, jogos, que em dado momento, nessa loucura toda dessa vida aí que ele estava vivendo, resolve fazer uma festinha para uns amigos ali no quarto dele, bem regada a muita bebida, a drogas. Ele, no auge da sua embriaguez, alguém bate na porta e diz para ele que tem uma pessoa que quer vê-lo. E aí ele vai até lá, se depara com uma figura com uma capa, uma figura com o rosto mais encoberto, e essa figura diz para ele, William Wilson, em sussurros. Dali ele fica extremamente desconcertado, extremamente baratinado, extremamente, descontrolado ali emocionalmente, e ele começa a pensar, caramba, como esse cara me achou? Como é que esse cara chegou até aqui? Esse cara tá me perseguindo. Pensamentos prováveis, tá, gente? Isso não tá descrito no conto, mas eu tô imaginando aqui. Ele sai dali desesperadamente e começa a pesquisar esse cara. Ele começa a pesquisar esse cara. Eu tô fazendo assim, né, pensando aqui no computador, mas isso faz com que ele mude, inclusive, de faculdade. Ele sai de Eton e vai para Oxford. Lá em Oxford vai acontecer uma situação semelhante. Ele volta pra vida lá de bebê, volta pra vida lá que ele tava tendo, né, igual na outra faculdade. E ele começa a encontrar oportunidade de, num jogo, se beneficiar às custas de um aluno, às custas de um rapaz ali que ele achava que era um pouquinho intelectualmente inferior. E aí ele começa a tentar ganhar dinheiro às custas desse rapaz, e em dado momento, usando de malandragem, né, roubando no jogo. E aí ele, em dado momento, acontece a mesma coisa. Ele tá lá no jogo, e quando ele percebe que esse rapaz fica desconcertado, esse rapaz realmente não tinha dinheiro pra bancar tudo aquilo que ele passou a estar devendo, ele percebe os olhares de desaprovação das pessoas que estavam lá também, ele começa a se sentir bastante culpado, vergonhado daquela situação. É quando ele, mais uma vez, tem uma visão do William Wilson aparecendo. E o William Wilson chega ali e conta para aquelas pessoas que ele tava roubando no jogo. E aí é uma situação também que a gente não sabe se aconteceu, se foi ele próprio que se entregou. O fato é que o pessoal fica sabendo, enfim, ele sai também de Oxford. Ele passa então, gente, a fugir desse rapaz, dessa visão, para todos os lugares. Ele viaja para Itália, ele viaja para uma série de lugares do mundo. E em todos esses lugares, ele sempre tinha a visão desse cara. Ele estava constantemente se sentindo perseguido por essa aparição. Um relato extremamente incomum, e sempre aparecia, ou seja, ele demonstra uma onisciência, uma onipresença. Ele sempre aparecia nos pontos-chave, nos momentos em que você estava fazendo alguma coisa ruim, e aí ele aparece sempre regado a muita bebida. Guarda essas informações. Até que um dia ele decide simplesmente que não vai mais tolerar essa situação. Ele não vai mais aguentar isso, não vai mais suportar isso. E ele decide uma espécie de vingança contra esse homônimo dele. E num dado momento, num baile de carnaval, de máscara, ele simplesmente já tá ali, né, em algum contexto específico,
já tá um pouco alterado ali por várias questões, e ele sente alguém tocar no braço dele, e quando ele se vira, ele escuta também esse sussurro mais uma vez, e ele fala, não, a gente vai decidir isso agora, chama o cara lá pra fora pra brigar com ele, e nesse combate ali, nessa luta, ele mata o outro William Wilson. E é nesse momento que há a grande revelação da história. Aquele William Wilson fala pra ele, olha, me matando, você está matando a si próprio. E o conto termina dessa forma, tipo assim, pense o que você quiser. E aí, gente, existem várias interpretações possíveis para as pessoas poderem falar a respeito desse conto, mas se a gente for comparar esses sintomas dele, se a gente for considerar que esse William Wilson II, a cópia, ele não existe, a gente poderia estar falando de uma alucinação e de um delírio persecutório, porque ele acha que o cara fica perseguindo ele o tempo todo, sussurrando coisas no ouvido dele. Então a gente está falando de uma alucinação auditiva, de uma alucinação visual, de um delírio e de comportamentos inquietos, comportamentos até mesmo agressivos em relação a algumas situações, né, que ele demonstra ali. Então, gente, segundo o DSM, o que a gente pode falar sobre a esquizofrenia? É necessário que haja pelo menos 2 desses sintomas: alucinação, delírio, discurso desorganizado, comportamento desorganizado ou catatônico, ou sintomas negativos, que são aquele embotamento afetivo, uma expressão emocional diminuída e etc. Esses comportamentos, eles precisam afetar em algumas áreas da vida dessa pessoa, como a área social, a área profissional, às vezes o autocuidado. Esses comportamentos perturbadores, eles devem persistir durante 6 meses, contando aquele mês inicial ali daqueles sintomas que precisam satisfazer aquele primeiro critério, né? Durante esse período podem ser mantidos apenas os sintomas negativos, ou então experiências como crenças ali muito esquisitas, experiências perceptivas muito incomuns. Também precisa ser descartados transtornos depressivos, bipolar, com características psicóticas, e também pode ser atribuído ao uso de substâncias, aos efeitos fisiológicos de substâncias como álcool, drogas, remédios. Bom, gente, o que a gente já sabe sobre a esquizofrenia? É uma doença também multifatorial, característica genética bastante grande, daí eu falei pra você ficar atento à informação sobre a família dele, que também tinha lá características de muita imaginação. O que ele quer dizer com isso? A gente não sabe. Será que alguém ali também era esquizofrênico? Não necessariamente. Alguém na sua família precisa ter esquizofrenia para a pessoa desenvolver a esquizofrenia, mas carga genética ali, ela é muito importante. Também fala-se de complicações na gestação, complicações no próprio nascimento, então tudo isso também pode influenciar, mas daí a gente não tem esse tipo de informação. Uma coisa também que é muito importante de se dizer é que a esquizofrenia, ela traz um alto risco de suicídio, porque a pessoa fica extremamente transtornada. Muitas vezes ela tem essa enxurrada de delírios e alucinações. É muito comum esse tema de ser persecutório. E isso gera na pessoa uma questão emocional, um incômodo, uma angústia muito grande, a ponto de que muitas pessoas acabam por tirar a própria vida. E aí dá pra gente fazer um contraponto com aquele final da história, quando ele mata o William Wilson. E ele diz, e o William Wilson responde pra ele que matando ele está se matando. A gente pode fazer uma associação. Será que aconteceu um suicídio ali? Será que ele matou alguém achando que era o William Wilson e cometeu um assassinato? Ou será que ele se matou, mas aí essa ideia dele se matar não tá muito bem, porque ele tá contando a história, mas a gente até, agora me veio aqui, pode ser até que ele tenha feito uma tentativa de suicídio, né? Ele pode até ter tentado se matar ali naquela situação e não conseguiu, e por isso ele tá
de repente com algum tipo de sequela contando a história, porque ele relata como se estivesse prestes a morrer. Enfim, a gente não sabe, não tem muito como ter essa certeza, mas são hipóteses, são coisas possíveis. E aí o que a gente pode falar a respeito da esquizofrenia? Questão crônica e há um rompimento da realidade. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai enxergar os delírios, por exemplo, da esquizofrenia como crenças distorcidas. Mas essas crenças distorcidas, elas precisam ter um nível de convicção muito alto, uma inflexibilidade muito grande, uma certeza muito grande, intensidade alta, uma preocupação e um impacto comportamental muito forte. As alucinações auditivas, ela vai entender como se essas vozes fossem, na verdade, pensamentos externalizantes. Porque o que acontece com a alucinação? A pessoa, ela rompe com a realidade e ela passa a ter uma percepção de coisas que não existem. Então aquele objeto não está ali. E aí a TCC, ela vai dizer que como a pessoa rompe com a realidade, na verdade isso que ela está ouvindo são pensamentos na cabeça dela. Mas ela já não consegue mais perceber como algo interno, como algo que está acontecendo na sua mente. E ela começa a enxergar ter aquela percepção de que aquilo é algo exterior a ela, como se alguém estivesse falando. Ela diz que ouve vozes, mas essas vozes são os seus próprios pensamentos, segundo a TCC vai entender. E essas vozes, né, esses pensamentos, eles vão estar bem ligados aquelas crenças delirantes. Então, se a gente for olhar para o William Wilson, a gente poderia dizer que ele acreditar que havia um garoto na escola que mais tarde veio a perseguir ele por todos os lugares, seria um delírio de perseguição. E esses pensamentos, essas alucinações que ele tinha, esses pensamentos que ele tinha nas situações, estavam ligados a esse menino, a essa crença delirante da presença desse menino. Então, quando ele ouvia e via o garoto, era nada mais do que coisas da própria cabeça dele sendo projetadas externamente. Daí a gente entender também que isso sempre vinha muito à tona em situações que ele estava fazendo coisas erradas. A gente poderia também entender esse outro William Wilson, ele estava fazendo o papel da sua própria consciência, como se ele tivesse pensamentos do tipo: pô, eu não devia estar fazendo isso, né? Isso tá errado, não é por aqui que eu deveria estar indo. Mas ao invés dele entender isso como a sua própria consciência, os seus próprios pensamentos, ele enxergava aquilo como algo externo, como se fosse uma outra pessoa dizendo esse tipo de coisa pra ele, e ele ficava com muita raiva, inclusive, porque ele se sentia sendo acusado. E aí um outro ponto que eu chamei a atenção de vocês e que é muito importante a gente mencionar aqui também, é o excesso de bebida que o William Wilson consome. Eu não sei se ele chega a usar algum tipo de droga, mas ele faz muito uso da bebida em muito excesso. E hoje o que se sabe já da esquizofrenia é que há um excesso de dopamina. Há uma teoria de que o excesso de dopamina no cérebro é o grande responsável pelas alucinações, pelos delírios. E o álcool é responsável por aumentar, não só o álcool, mas também as drogas, enfim, eles são responsáveis por aumentar o nível de dopamina. Por isso, há já um consenso de que o uso de drogas, especificamente da maconha também, é muito responsável por pessoas que abrem muitos surtos de esquizofrenia. Então é algo que na vida ali do William Wilson também aparece e faz a gente também suspeitar bastante de que esse rapaz ele nunca existiu, ele era fruto dos seus delírios e alucinações. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido, gostado. Se você gostou, curte aqui pra mim, deixa nos comentários, me segue no Instagram e nos vemos no próximo vídeo.